participar da Nada, nossa prazer. live aí. E é muito engraçado, né? Que você tem duas formações e atleta em duas modalidades, né? Aí Sim, conta pro sim. pessoal aí a sua história no atletismo e depois pro LPO. Então, eu comecei no atletismo com 10 anos de idade, na Vila Olímpica da Mangueira, convidado pelo professor Aveiro, né, que é um treinador de levantamento de peso hoje da Marinha. E depois dos 10 anos eu me apaixonei pelo atletismo, a chegar a ponto de competições internacionais, competições medalhista nacional, até que eu entrei no exército também pelo atletismo, inclusive. Fui formado como bolsista graças ao atletismo, faculdade, escola, tudo. E tive oportunidades no meio do caminho, depois como treinador no atletismo. Eu voltei a ser treinador de levantamento de peso quando eu voltei ao Rio de Janeiro, em 2017, e tive uma oportunidade em Minas Gerais, que foi na UFMG como treinador de atletismo de alto rendimento, onde eu tive vários medalhistas, tive um atleta a nível internacional, sul-americano, pan-americano, e no ano seguinte, de acordo com o trabalho que a gente fez ela, conseguiu chegar ao campeonato mundial também, assim como nas categorias de base. Então, dali eu comecei no atletismo e logo depois, entre 15 e 16 anos, a gente usava o levantamento de peso como preparação no atletismo. Então a gente tinha essa dupla funcionalidade, né? E quando eu fiz 20, beirando os 20 anos, eu competia nos dois ainda. Eu competia no levantamento de peso e no atletismo. Era aquele negócio, faculdade, treina atletismo, treina levantamento de peso e tenta competir nos dois. E a gente chega uma hora que o corpo não aguenta e a gente tem que decidir uma só. O Dragos brincava muito comigo, falou assim: você está querendo ser modelo de levantamento de peso? Você é muito magro, você não vai aguentar, você é alto, não sei o quê. E eu decidi, optei ir como atleta para o levantamento de peso e como treinador ainda era do atletismo, então tinha ainda a ligação com as duas modalidades. Treinei a universidade da UFRJ nas competições de direito, fiz um curso do Comitê Olímpico também de atletismo, que foi a formação de treinadores. Você fez o levantamento de peso e eu fiz o do atletismo. E a gente foi se atualizando. A gente, como treinador de atletismo, a gente precisa saber de todas as modalidades. Eu era específico de arremessos e lançamentos, mas eu preciso saber o que era a velocidade, como era a melhor forma do meu atleta correr, até porque a gente trabalha com atletas mais pesados, normalmente, mas são atletas de força e explosão. E isso acontece muito, e assim como vice-versa, o levantamento de peso é usado com esses atletas do atletismo, velocidade, meio fundo, cada um com a sua forma específica, não necessariamente com toda a técnica que a gente usa no levantamento de peso, mas com a funcionalidade do movimento, né, do exercício em si. Legal. E essa é praticamente a minha história aí. Pequena história, Até e é hoje. novinha ainda. Eu acho, Resumir. ô Toase, o meu som deve estar batendo e está tendo retorno. Onde sai o som do seu celular? Vê se é isso. Ei, Oi, ei, oi, ei, oi, oi, ei, oi, oi, ei. oi, Acho que oi. melhorou, né? Ah, ainda tá dando Melhorou? eco. Vamos assim mesmo. E assim da outra É, vez? ô Toase, aí cresceu tanto o CrossFit, né? Nessa tua transição toda aí de carreira, né? Cresceu. E, Peraí. e tem duas coisas que acontecem aqui no Rio, que é muito forte, São Paulo também, são as corridas de rua. E aí vira e mexe, nós como os personagens, a gente tem que preparar esse aluno para a corrida de rua ou dentro de num box de treino, crossfit, quando hoje tem corrida e a gente tem que passar a corrida, mas não é simplesmente passar a corrida, né? Tem muita coisa envolvida. O que você pode dar dica aí pra gente? Tem uma preparação, né? O que eu não vejo muito dentro dos boxes, de CrossFit principalmente, que é a questão dos exercícios educativos, né? De coordenação de corrida. É essencial para evitar a fadiga muito rápido do aluno ou do atleta de CrossFit, principalmente. A gente vê os atletas de CrossFit, eles não têm um biotipo específico em si. Alguns são muito magros e baixos, outros são altos e pesados, e cada um tem algo muito bom. Porém, todos precisam ser, de alguma forma, resistentes. Precisam estar o tempo inteiro ali trabalhando no endurance praticamente para poder aumentar sua resistência, seu VO2. Então, a primeira parte que eu acho muito importante, fundamental, são os exercícios que a gente usa muito no atletismo e uso também hoje no levantamento de peso com as crianças, principalmente,
para poder ganhar coordenação de movimento, de braços e pernas, skip alto, skip baixo, saltito, calcanhar na bunda e todos os outros, utilizando braço e perna, coordenação de braço. A gente fez muito isso nos cursos que a gente deu de cross-training que a gente começou, e a gente vê a dificuldade das pessoas de conseguir coordenar o corpo por inteiro, né? Braço e perna em cadência. A gente sabe que o CrossFit é uma corrida na rua, independente do boxe. Eles não correm dentro do boxe, eles correm na rua. E tem um atrito maior também para evitar essa questão da lesão. Às vezes uma pisada errada de entrar com o calcanhar bloqueando, o que não é assim, muito dito, né, para fazer. Porque geralmente quem corre muito com o calcanhar, mas sem bloquear também, são os maratonistas, né? Justamente por evitar esse desgaste em corridas mais longas, prolongadas. Não vejo essa corrida prolongada no CrossFit. Eu acho que são praticamente corridas intervaladas. Dá um tiro de 500, volta para o box, dá um tiro de 800, volta para o box. Isso para o normal, né, de um atleta não é um prolongado. Às vezes ele usa isso aí para poder fazer 10 tiros de 800, um atleta que corre aí, vamos dizer, 1.500 metros. São uma prova de velocidade, uma prova de meio fundo, né? Então, acho que o CrossFit chega nessa base aí. A gente vê provas aí, eu acompanhando provas de competição de 5 quilômetros, o pessoal tem que carregar barril, tem outras dificuldades, óbvio. Mas a ideia da coordenação em si, dentro do boxe que não é trabalhado, é justamente essa. Não evitar essa fadiga muito repentina, né, do atleta, de vai lá, corre, quando volta tem que levantar um peso. Vai lá, corre, quando volta tem que fazer ginástica. E quando chega lá fora, ele não tem mais coordenação nenhuma. E começa a fadigar, aí começa a não conseguir coordenar o movimento. Então tem essa perda toda na eficiência da corrida, de exercer passadas mais fortes, mais largas, para poder diminuir o tempo, ter uma frequência boa. Legal. E na corrida de rua, assim, muita gente desiste por causa do desgaste, que não consegue desenvolver. A gente continua nos educativos que você mencionou no CrossFit ou acrescenta mais coisas? Então, na corrida de rua a gente tem a questão da preparação em si, né? Geral do atleta. Tem uma parte de força, o CrossFit, óbvio, a gente não entra em específico nisso, porque eles já fazem em outras aulas, que é a corrida que tem dentro do CrossFit para o aluno de CrossFit em si ali, ele não é específico só um treino de corrida. Então, geralmente a corrida está sempre inclusa dentro do treino. Nunca tem um treino, hoje é quarta-feira, hoje é treino de corrida. Hoje é endurance, hoje é corrida para todo mundo, e a gente vai ensinar algumas técnicas disso para esses alunos. Então não tem. Pelo menos eu nunca vi. Não sei se algum boxe aí, alguém pode dizer, se eles fazem isso dentro do boxe deles, de um dia a gente vai fazer só técnica de corrida, dentro do skill e tudo mais. É muito difícil, porque o aluno vai lá para poder fazer um plano geral, que é o CrossFit por inteiro, né? E especificar só a corrida. Mas outros exercícios, óbvio, vão acabar, vamos dizer, suprindo, né, essa necessidade do endurance em si. Fazer um monte de 100 burpees também, para mim, é um endurance. Então, para mim, não adianta. Sempre fui atleta de força e explosão. Para virar um atleta de CrossFit, como muita gente me pergunta, é muito difícil, porque eu não aguento fazer 15 repetições direto, sem parar, que as pessoas, tu levanta 130 de snatch, mas você agora pode fazer agora com a barra pura 100. Tá bom, mas eu não consigo. Isso é impossível. Então, quando a gente vai para a corrida de rua, a gente muda um pouquinho a mecânica, porque como no CrossFit é um pouquinho mais de tiro, as pessoas correm mais na ponta do pé do que calcanhar, ou terço do pé para frente. Então, quando a gente vai para a corrida de rua, tem uma técnica totalmente diferente, que é mais tracejada para aquilo, né? O desgaste, o menor desgaste, de entrar com o calcanhar, ou chutar um pouquinho mais para frente, a coxa como se a gente estivesse chutando realmente, e não tem aquela rotação toda atrás, perdendo muita energia, que a gente vê muitos maratonistas. Movimento de braço também não é um movimento mais curtinho, não é aquele movimento alongado, igual os velocistas muito rápido. Eles sempre têm um braço mais curtinho, evitando, óbvio, cruzar o braço na frente do corpo, sempre um pouquinho mais para frente. Sempre a gente tem que levar em conta que a direção da corrida é uma só. Então, qualquer coisa que eu tiver fora dessa direção vai ser prejudicial para o atleta. Mas a gente também tem para o pessoal que faz cross-training na rua, que faz corrida de rua também. Lá em Belo Horizonte tinha muitas assessorias, e ali no Maracanã também tem muitas assessorias aqui perto de casa. E eu vejo eles trabalhando lá, trabalho com cone, trabalho com bambolê, tudo isso é muito válido. Aí quando a gente passa
para poder trabalhar. Trabalho de bambolê e trabalho de cone é um trabalho que a gente usa muito para poder amplificar passadas, para poder fazer um ritmo de passadas e tudo mais. Que aí vai ser implementado, óbvio, dentro dos quilômetros que ele vai ter que correr de 5, 10, 20, 1 quilômetros, dependendo da prova que ele vai fazer. E, óbvio, a preparação geral, né, de conseguir resistir dentro de um ritmo. Então, tudo é calculado. O ritmo que o atleta passa o primeiro quilômetro, quanto que ele vai aguentar para poder chegar em tal quilômetro. Então, isso aí é algo treinável. Isso aí além de técnica, também tem uma estratégia para você não morrer. Às vezes sai muito forte, igual acontece comigo. Às vezes, quando eu tenho que correr para emagrecer, para competir, vou correr 5 quilômetros, meu desespero é tanto que eu começo a correr muito forte e quando chega no final não tem mais perna para correr. É pesado. Então, atleta de CrossFit passa muito por isso, porque tem umas pernas gigantescas, pesa de fato a perna, fadiga muito rápido e às vezes pode distribuir um pouquinho mais isso no decorrer da corrida aí. E também muito importante respiração, né? Se não tiver respiração muito boa, lá puxando e soltando, no ritmo certo, cadenciado, aí começa também a entrar em desespero, porque a respiração não ajuda em nada. Entendi. E é muito comum também a gente contribuir, né? Chega pra gente para o aluno passar no concurso. Qual é essa dica aí? Então, aluno de concurso é tipo assim, tem que chegar com um tempo hábil, né? Para você poder fazer isso, você não vai destruir o cara, você não sabe se ele está seguindo sedentário, se ele estava correndo na rua, aí às vezes ele estava precisando de alguma ajuda, já aconteceu isso comigo, e o cara está correndo na rua e precisar de uma ajuda, mas ele já corria, sabia, e tinha um desafio até um pouquinho maior, porque você tirar vícios das pessoas que correm por conta própria. Eu passo ali no Maracanã e vejo um monte de gente correndo, calcanhar balançando de um lado para o outro, aí o calcanhar vai para fora, nunca a direção é para frente, e tudo isso mais. Então é uma questão de coordenação também. Às vezes pulou etapas para chegar, né? E o pessoal de concurso, a gente trabalha distâncias menores no início, né? Então a gente vai correr, vai fazer primeiro testes de velocidade, vai fazer testes de resistência nele, vamos ver se ele aguenta fazer 5 voltas. Se a pessoa é sedentária, vamos tentar fazer um forte leque, que é o corre reta, trota curva, acelera, porque também é um treino intervalado, que também vai ajudar no ganho de VO2 e também ajudar no aeróbio desse aluno, né? Então, tipo, o sedentário você ainda consegue, vamos dizer, moldar da tua forma, entendeu? Fazer ele criar o teu ritmo. A pessoa, quando já corre na rua e vem buscar tua ajuda, ela tem um ritmo enlouquecedor e acha que vai conseguir fazer daquele jeito, não entende que você tem que passar o quilômetro com tanto, se passar muito forte você não vai aguentar, então tudo isso também é calculado durante o treino. Eu posso fazer lá 10 tiros de 800 metros, geralmente a gente tem que correr 12 minutos, né? Quantos metros eles correm em 12 minutos? Tem 12 minutos para correr 5 quilômetros. É verdade. Sim. E aí você tem que calcular, vou lá e calculo 2 vezes isso, 10 quilômetros. Eu preciso ter uma carga de 10 quilômetros na semana, vamos dizer, e fazer ele render em cima disso, ou 10 quilômetros dependendo do período que você está para chegar ao teste, 10 quilômetros no dia. Então eu vou lá e faço 10 tiros de 800 metros e boto ele para correr. É mais do que a distância que ele precisa, eu tenho um intervalo menor e eu consigo trabalhar em cima disso. Não é uma corrida contínua, mas é uma corrida longa, que é um meio fundo também, 800 metros. É uma corrida longa, mas que no total ele vai ter que me dar uma resposta que eu consigo calcular o quilômetro dele, eu consigo calcular o quanto ele aguenta, onde ele morreu, em qual tiro. Morreu no 7º tiro, ele já não estava batendo o tempo que eu dei. Eu falei que era 2,20, já estava dando 2,40, 2,50. Então tem esse cuidado. Mas é basicamente isso, é começar com conhecer, né, o seu aluno. Não dá para você poder tacar ele, vai, corre 5 quilômetros aí. Não existe, o maratonista não corre 42 quilômetros na semana da competição. Isso daí tem que ser planejado e periodizado. Para poder. Ele tem um evento teste, geralmente quando o atleta tem. Nessa competiçãozinha aqui a gente vai fazer um 21 quilômetros e você vai sentir aí como é que é. Até mesmo acontece na pista com os atletas mais longos, de 5 mil, eles vão lá, entram numa prova de 10 mil, correm só os 5 e saem. Então, tipo, aproveitam a prova para poder fazer de teste. Então é muito importante isso também, saber testar, para você poder ver onde você pode consertar um pouquinho mais, para deixar mais folgado, ou não, deixar mais tranquilo. A gente tem que levar em consideração também o nervosismo do aluno e tudo mais, no dia do teste. Então
Acontece muito de estar muito bem, chegar no dia, aquela tremedeira vem, as pernas não acompanham e começa a fadigar muito rápido e vai se perdendo. O objetivo é quanto menos eu fadigar, né? Exato. Melhor, né? E a corrida é muito mental, né? Todo esporte é mental, né? Mas a corrida... A corrida eu vou dar o meu exemplo de, tipo, eu não sou corredor, mas vindo do atletismo, eu era mais novo e adorava fazer tiros de velocidade. Tiros curtos de 50, 60, até 100 metros, era para mim excelente. Agora, eu nunca vou esquecer de um treino que mandaram fazer, eu tinha uns 12, 13 anos, que eram 5 tiros de 1.000 metros. Aqui na Vila Olímpica a gente tinha uma pista de 200 metros, né? E eu tinha que fazer 5 voltas. Para mim, aquilo dali foi o pior treino na minha vida, tá marcado até hoje. E eu falei assim, gente, eu vou morrer aqui. Aí batia o pessoal que entende de corrida, né? Meu pace era de 5 minutos e quase 6. E eu ficava assim, gente, acho que eu não vou conseguir terminar isso não, tá? É muito difícil. Mas só que aquilo ali me ajudou muito pra frente, porque além de eu ser um atleta que já era desde o início mais de força do que atleta de resistência ou de velocidade em si para fazer corrida, tudo que eu fiz no atletismo desde cedo me ajudou na minha formação como atleta, de questão de coordenação, questão de conseguir me controlar, minha cabeça de quando eu tô cansando, mas eu acho que ainda dá para ir um pouquinho mais, e não deixar a cabeça puxar você, né, de certa forma, de acho que eu tô cansando, aí começa a respirar pela boca e você começa a se desesperar. Então isso aí, de fato, o mental conta muito para você não ficar pensando em quantos quilômetros faltam ou quanto tempo tem, né? E vamos falar de um pouquinho de preparação. Por exemplo, eu estou numa meia maratona, né? E aí muitos treinadores preconizam, não, a gente tem que fazer no treino a meia. E muitos treinadores preconizam, não, a gente não precisa fazer a meia, que na competição você vai fazer. E aí, então, o que a gente faz? Tem esse meio aí. Foi o que eu acabei de falar, né? Eu não preciso correr uma meia maratona no treino para saber o tempo que eu faço. Isso eu faço com o meu atleta no apronto. Eu acho que tem outras formas de testes que você pode ver, ele não precisa correr os 21 quilômetros para você ver quanto tempo ele vai fazer. Você pode ver em quanto tempo ele está fazendo, por exemplo, posso dar um tiro de 15 ou um tiro de 10 para ele e ver quanto que ele vai fazer. Em 10 quilômetros ele fez tanto. Acho que se ele crescer um pouquinho o ritmo e tal, abaixar esse tempo desse pace no próximo quilômetro, talvez ele vai estar um pouquinho mais fadigado quando chegar no quilômetro 15, e você calcular. Tudo isso tem nos livros e tudo mais, desse cálculo. Você saber também o nível de resistência do seu aluno, o VO2 dele, o batimento dele, aonde que vai. Que para mim, quando eu vou começar a correr, o início é pior do que o final, porque o início é quando eu começo mesmo aquecido, quando você tenta criar um ritmo de corrida, uns 5 km, por exemplo, que eu corri uma vez lá em Belo Horizonte, na rua, foi a única corrida de rua que eu fiz que me chamaram, e eu peguei e fiz a corrida de rua, mas no início, para mim, meu batimento subiu tanto que parecia que eu já ia morrer ali no primeiro quilômetro. Aí depois eu conseguia voltar. Então, tipo assim, eu não preciso botar, Alex, não coloco meu atleta para poder fazer isso. Agora, óbvio, quando a gente vai para a pista, 800 metros, 1.500 metros, isso aí faz a pronta. Isso daí vai fazer o teste lá do aluno, ver quanto que ele está fazendo no 1.500. Vamos fazer aqui 5 tiros de 1.500, com o intervalo vai ser o que você correr, e vamos ver quanto você está dando em cada um. Entendeu? Porque aí o tempo de corrida dele é o tempo de descanso, aí é como se ele estivesse fazendo aquilo ativo. Entendeu? Ainda tem essa opção de botar um descanso ativo. Eu corri 4 minutos no 1.500. Agora você vai ficar 4 minutos fazendo isso aqui, ó, skip alto, não sei o que, lá, e vai voltar para fazer o outro tiro. Ou nesse intervalo, qualquer outra coisa, entendeu? Desde que fique ativo, que você vai conseguir ter uma fadiga também nesse intervalo para poder ele chegar no próximo, que é necessário também em algumas vezes subir o pico, fazer aquela semana monstruosa, para poder também depois você recrutar aquilo tudo e conseguir dilatar nas semanas próximas da competição. E aí o cross-train, crossfit, a gente tem várias modalidades envolvidas, né? Aí, onde você recomenda, onde que eu tenho que entrar com a corrida, assim? Eu acho que entra muito misturada, e aí a periodização, ela fura, né? Se você pensar se a gente pensar em periodização, né? Então, conversei até com um coach lá
o head coach do meu box, né, que é o Ricardo. Eu falei assim, acho que eu não consigo fazer uma periodização de CrossFit ainda, porque assim, a gente que é do esporte olímpico, que tem uma função de tenho que levantar peso, ou tenho que correr tanto, e eu tenho tanto tempo, isso para a gente já é ali determinado. Agora o CrossFit tem 60 competições no ano, às vezes os atletas têm que se classificar para o Games e tudo mais, e precisa fazer competições antes, que são exercícios que eles não vão saber o que é, só tem uma lista lá do que eles precisam ter de habilidade e o que não precisam, e para mim é meio complicado. Mas quando a gente, lá nesse tempo que eu estou no CrossFit, desde que eu voltei de Belo Horizonte, que eu também trabalho no CrossFit, eu acho que o melhor ali que se encaixa é no dia do próprio Endurance, que é quando eles fazem os treinos de Metcon, esses treinos assim são importantes, às vezes duram 1 hora, mas acho que dá para poder fazer uma reserva de trabalhar uma coordenação, dar uma priorizada, vamos fazer um estilo de corrida aqui prolongado, vamos fazer um intervalado, vai e volta, 10 segundos tem que sair de novo. Óbvio que precisa de uma organização para o boxe inteiro, que às vezes tem 15, 20 alunos, é mais complicado, mas eu acho que são treinos muito válidos. Eu com os atletas de arremesso e lançamentos, para eles poderem. Eu não posso botar um menino de 100 quilos para poder ficar correndo 15, 20 quilômetros. Lá em Belo Horizonte, óbvio, a gente tinha as montanhas, a gente fazia um período de montanha que era muito válido, muito desgastante. Eu fiz, até mandei uma foto para você, a gente correndo lá, que eram subidas e descidas durante 1 hora. Então, cada um ia no teu ritmo, mas o trajeto era tão difícil de subidas e descidas que o cardio da gente melhorava muito. Tinha uma parte de força, porque a gente precisava usar a perna para subir uma montanha gigantesca, que a gente subia correndo no meio e estava andando. Então, tipo assim, eram coisas mais complicadas. E no meu caso, eu usava com os meninos o famoso Forte Leve, né? Forte Leve, que era acelera e trota, ou acelera e volta andando, em tiros mais curtos. Que isso também gerava para eles o que eu precisava, que também era desenvolver o aeróbio deles, né? Porque são arremessadores de força que não precisam ter resistência também para aguentar o período inteiro de 2 picos de treino, tá 100% o ano inteiro, né? Isso daí a gente vê também até na mudança de vários atletas do CrossFit, atletas de ponta, né, de games, que eles começaram, de uns 2, 3 anos pra cá, eles começaram a treinar LPO firme, né? Sim, sim. A técnica pessoal mudou. Lá em Belo Horizonte, na UFMG, eu tive essa oportunidade, né, durante as Olimpíadas, a gente recebeu o pessoal da Polônia, que são excelentes corredores de meio fundo lá e fundo. Eles ficaram lá treinando, eu estava na parte de força, lá dentro da sala de força, e eu estava vendo o cara fazendo 3 minutos, fazendo saltito com uma barra nas costas, acho que era uma barra de 15, 20 quilos, e ele fazia um saltito, e o treinador marcando tempo, 3 minutos lá. Aí fui perguntar, eu não falo polonês, óbvio, fui perguntar ao meu coordenador, que é polonês, e recebeu a equipe inteira lá. Ele foi perguntar para eles, ele falou, isso aqui é para trabalhar o gastrocnêmio, que é a panturrilha, né, a famosa panturrilha, porque é o que eles mais usam, né, Acho que travou, né? Travou. Então, eles faziam isso para poder fazer o trabalho de panturrilha, porque atletas de meio fundo correm muito do terço do pé para frente. E é o músculo mais exigido, é o que recebe o maior impacto durante a corrida. Então, eles vão correr 800 metros as mulheres aí em 1 minuto e 55 a 2 minutos. Os homens ainda mais abaixo que isso, 1 minuto e 40, vamos dizer aí, 1:30 e pouco. E eles vão exigir muito disso, dessa musculatura. 1.500, prova de 3.000, pessoal que faz obstáculo, na rua. Tem muita gente que ainda corre ainda do terço do pé para frente em provas de 5 quilômetros. Então, assim, é normal. Até os 5 quilômetros pela velocidade que eles correm, até a maratona, você fala assim, cara, o cara tá tão devagar, mas tá a 20 quilômetros por hora. Aí, tipo assim, bota um carro do lado e você tem que ir junto. A gente vê na São Silvestre, quando a gente vê pela TV, o velocímetro lá, 19 km, 18 km, eles não abaixam disso, é de 18 para cima. Então, a gente vê a velocidade que o cara corre e precisa realmente fazer bem essa transferência. Então, ele pegou e falou, não, estou usando, esse é o nosso exercício de força, ele precisa trabalhar essa musculatura. Então, isso daí já é uma questão de você saber a musculatura que você trabalha. O Bolt, por exemplo, o treinador dele, quando ele começou a fazer muita força nas mãos para correr, o que não é necessário, quando a gente viu os americanos antigamente muito fortes, trapézios gigantescos,
eu nunca usei. E então eu fui aprendendo um pouquinho mais com o curso do COB, óbvio, eu aprendi também porque no meu bloco de provas tinha, além do arremesso e lançamento, tinha velocidade e provas combinadas, que se equiparam, né, no arremesso e lançamento, porque a gente trabalha com velocidade, precisa ter isso, e as provas combinadas engloba tudo. Então era bem bacana. E eu comecei a observar esse trabalho de força que eles fazem. O pessoal do fundo, eles trabalham com muito mais volume, né, de repetições do que a intensidade de pesos, né? Diferente dos velocistas, de tiros mais curtos, trabalham com muito peso. Tive atletas aí que acho que nem eu aguento. Tem atleta de velocidade que fazem 400 quilos de meio agachamento, né? Um quarto de agachamento. Então, é aquilo que precisam. Eu não usava, por exemplo, referente ao levantamento de peso, não usava com os meus atletas eles fazerem um squat snatch. Não tinha necessidade. O ângulo que eles têm força é de 90 para cima, é o que eles precisam. Eles não precisam de mais que isso. Então, quando a gente faz levantamento de peso, a gente vem abaixo de 90 graus para poder chegar num ângulo com um ângulo ainda maior. Então, para a gente no atletismo, é a questão do exercício, não é a questão do movimento em si, técnica. Óbvio que eu ensinei técnica para eles em questão de puxada, não fazer no braço, que levanta muito peso. É verdade. A maioria dos esportes não precisa trabalhar. Trabalhar em suspensão já compensa, né? Exatamente. A gente fez o curso agora fui no estágio que o colombiano falou que em suspensão para ele não serve. Ele é óbvio de levantamento de peso. E fala, em suspensão para mim não serve, tem que ser abaixo do joelho. Porque ele falou que é o ponto crítico do levantador de peso. Já para o atleta do atletismo, na verdade, ele tenta, da corrida em si, ele tenta agir o mais rápido possível, né? Ele precisa acelerar o mais rápido a barra que puder. Eu era até duro com os meus alunos também. Quando eu queria uma velocidade, eles não davam, eu mandava repetir, repete, e acabam fazendo mais séries e repetições do que eu tinha planejado, até atingir o nível que eu quero de velocidade. Então, não é só questão de peso, é questão de transferência. O que você vai transferir do trabalho de força, trabalho geral, para a corrida. Porque você não adianta eu ficar lá trabalhando só panturrilha, que se ele vai também trabalhar com coordenação de braço. Que a posterior dele também precisa estar tudo encaixado. Que a lombar dele também precisa estar... Porque eles ficam o tempo inteiro correndo na mesma posição. Eles não têm mudança de postura. Então isso tudo aí vai contando. Quando eu comecei a estudar a fundo o treinamento funcional, ele tem duas bases de treino, né? Uma que é do core, que a base de solo é toda de pilates, e a base de coordenação e agilidade é toda do atletismo. Então, o uso, né, dos saltitos, tal, não sei o quê. Aí, assistindo as suas aulas lá na nossa formação de cross-training, eu estou utilizando muito aqueles exercícios onde você vai lá embaixo, para alongar toda em movimento. Por quê? Porque a gente, no raciocínio de trilhos anatômicos, a gente antecipa o aquecimento muito mais eficiente em trilhos do que eu perder tempo não que não seja errado que eu utilizo pra caramba, mas mobilizar tudo. Então eu já mobilizo toda a fáscia e aí eu agilizo mais o meu treino. Principalmente na quarentena, eu tenho usado muito com meus alunos. O aquecimento em si dos alunos meus de corrida e também até mesmo do atletismo que eu usava, eu tentava variar. A gente faz um pouquinho de trabalho balístico nas barreiras, quando a gente tinha, no caso, barreiras ali, ou se não fazendo os cones, que são exercícios de abertura de perna, exercício de passagem de barreira por cima, rotacional. Isso ali era um aquecimento para eles também. Todo o trabalho de mobilidade, que no CrossFit eles chamam de andar, dos animais, né? De caranguejo, siri, lá no Frankenstein, tudo isso também era um trabalho que já me adiantava muito em relação ao que eu precisava fazer. Eu não precisava ficar mandando meu aluno ficar, vamos aquecer agora 10 minutos, e cada um fazia um ritmo. Entendeu? Já usei muito forte leque no aquecimento, porque aí você dita um ritmo de aquecimento que você acelera mais rápido, não precisa ficar perdendo tanto tempo. E logo depois que a gente aquece, a gente faz a coordenação. Então, todo dia tem coordenação. Eu não preciso usar as 10 mil coordenações que existem no mundo, mas eu posso dividir aquilo no meu treino e botar eles para fazer esse tipo de coordenação. Coordenação ou na barreira, coordenação no plano. Entendeu? Então, é aquela questão. Igual a gente, no último curso, até falei, se eu tenho a oportunidade de botar meu aluno, por exemplo, na grama, para poder fazer os exercícios dele,
não vai diferir se ele vai correr no sol, no cimento ou na grama. Aquilo dali é poupar o aluno de futuras lesões que podem ter por erros de coordenação ou erros de biomecânica dele durante a corrida. E você vai acertando na grama para depois transferir ele para o cimento, para o asfalto, né? No caso de corrida de rua. Então é muito importante ter essa dosagem também para você não massacrar o aluno. Às vezes não está muito bem, vamos ver, a musculatura não está aguentando, aí vem aquelas lesões chatas de estiramento, aí vem a panturrilha que começa a ter canelite e tudo mais. É muito comum a canelite no mundo da corrida e isso tem que ser cuidado e prevenido. Tem como prevenir, não tem outro jeito. Às vezes o calçado influencia, às vezes calçado de R$ 1.000 a pessoa compra, porém não é para a pisada dele. Então isso também é muito importante para poder ter um bom desenvolvimento, não adianta. Às vezes eu compro um tênis porque eu acho ele bonito, mas óbvio que eu não vou correr, mas quando eu tento fazer algum exercício com ele, eu vejo que parece que meu pé é para um lado e o tênis é para o outro. E a gente fica meio assim, então direcionar sempre o aluno nisso é muito importante. É legal. Ô, Tosi, e aí, se você, a gente no meio da quarentena aí, quais exercícios que você indica? Porque, tirando as pessoas que não correm, não vão correr, não vão correr porque ainda estamos em confinamento social. Existem as pessoas que saem para correr, mas eu estou dando treino para o meu aluno lá que ele quer melhorar a corrida, mas ele não vai sair de casa. Então, fala. Depende do espaço-tempo. Eu estava correndo aqui dentro de casa, tem espaço pequeno. Eu estava fazendo um prolongado aqui de uns 20 minutos, corria no meu ritmo e tentava no outro dia correr num ritmo mais forte e dentro de casa mesmo. Meu TikTok deve ter uns 25 metros de comprimento aqui. Então, tipo assim, eu vou me adaptando como eu posso. Mas o pessoal tem adaptado muito com corrida estacionada, corrida horizontal, que é o mountain climb, né? E isso aí vai dando na verdade, condicionamento em si. Eu acho que os trabalhos de coordenação são bem-vindos nessa fase de conseguir fazer o joelho parado, coordenar braço e perna, trabalhar um pouquinho mais veloz, acelerar no mesmo lugar. É muito comum quando eu começo com o meu aluno, mandar ele fazer parado, começa parado, faz, depois que eu acho que ele está no ritmo, ele sair. E quando sair, errar. Então, a gente vê lá no curso, acontece muito isso. Parado está excelente, mas em movimento não. E é a questão da transferência. Eles vão estar em movimento na corrida. Não posso botar algo que, tipo, ele parado faz muito bem e depois, quando começa a ter progressão, a coordenação do braço se perde com a perna e já era. Então, a corrida estacionada, normal, mountain climb, o calcanhar na bunda, tocar trabalhar o joelho alto tocando a palma da mão, para poder trabalhar justamente essa questão de subir o joelho e não deixar o calcanhar rodar muito atrás, que a gente chama de rodar no glúteo, né? Que é quando o calcanhar bate muito acima, lá em cima do glúteo. E a ideia é que ele vai embaixo do glúteo, que é quando ele vai te projetar para frente. Você também não perder essa eficiência da passada. Que a passada sempre vai cair embaixo do corpo do atleta, do aluno, e nunca à frente dele, porque se cair muito à frente, ele tem um bloqueio da passada e é como se estivesse começando sempre um ciclo, nunca está contínuo. E diferente quando você começa a rodar a passada de forma igual, os dois lados. A gente viu lá no curso também alguns alunos conseguiam fazer para o lado direito, mas a passada do lado esquerdo não era muito boa. Aí você começa a ter deficiências onde você vai trabalhar para ter a mesma eficiência. Eu também tenho esse mesmo problema. Às vezes eu sinto que eu tenho mais potência na perna esquerda para poder empurrar do que na direita, que nem é minha perna forte à esquerda, mas quando parece que eu vou correndo e vou esquecendo de uma perna. Parece que uma vai mais fácil e a outra não. Pode ser também questões de mobilidade, pode ser questão de alongamento. Eu sou mal alongado pra caramba, então a gente sabe. Então, assim, isso funciona muito. É a questão do trilho, igual você falou. Se nada tiver encaixado, vai ser muito difícil que tipo assim, a gente consiga alongar uma passada se a minha parte posterior está toda travada, está toda rígida e eu não consigo mais passar daquilo. Então, em casa, é muito difícil correr, entendeu? Mas eu tenho feito isso. Muito assim, bem no básico. E se eu tenho um espacinho de 10 metros, eu consigo fazer uma coordenaçãozinha, trabalhar um pouquinho mais de coordenação, assim, que eu não preciso de tanta velocidade, igual o skip alto. Eu preciso de uma velocidade que eu acabo atingindo. Agora, se eu botar o skip alto rodando no meu braço, eu acabo cadenciando de outra forma. Então, eu vou trabalhar minha perna e meu braço rodando, como se eu estivesse assim, mas rodando.
então eu acabo tendo que ter uma cadência e não uma velocidade muito grande. Aham. E eu trabalho a coordenação mais específica. Ah, legal. E aí, o mais me surpreendeu é que eu fiquei quase 2 anos e pouco para montar o curso do Cross Training, que eu precisava dos profissionais certos. É, e como é negligenciado tanto a corrida quanto o remo, né? E são ultra megas técnicos, né? Sim, sim. As pessoas acham que é sair e correu, entendeu? Porque a ginástica é muito técnica, o LPO é muito técnico. É óbvio que quando a gente fala do CrossFit, o LPO, às vezes a gente perde a técnica. Eu treinei algumas vezes LPO no CrossFit, dentro da aula de CrossFit. E, de fato, eu mesmo sendo atleta de levantamento de peso, eu tenho minha coordenação já, que meu corpo já está habituado. Eu demoro um pouquinho mais, às vezes, para poder pegar. No atletismo era aquele negócio que a gente chama, que o pessoal bate muito a barra na coxa. Fala, minha coxa está ficando muito roxa. No atletismo se utiliza muito disso, que é essa pancada de mainstream de braço, bate e volta. Então é muito comum. Aí no CrossFit também a gente vê, quando é em suspensão, né, no hang, só bater e voltar, o braço nem estica, o braço fica totalmente flexionado. E aí, às vezes perde foco, foi o que eu falei. Não tem skill de corrida. Pelo menos eu estou há 3 anos no CrossFit. Já visitei vários CrossFit, já vi vários treinos, já vi várias coisas e não tem skill de corrida. Às vezes não é uma parte muito visada, porém quando chega no CrossFit, numa competição, aí o pessoal pega e fala, até mesmo os amadores falam, ah, caraca, faltou alguma coisa na minha corrida me derrubou. Aí, tipo assim, a corrida derrubou, porque não treina mais a corrida? Porque não vai buscar algo específico na corrida. Mas não, no levantamento de peso a barra não subir, vai treinar LPO durante 6 meses, vai fazer uma planificação, vai fazer tudo. Mas na corrida não. Corrida dá para levar, corrida é de boa. É tipo no triatlo, são três modalidades totalmente diferentes, apesar da resistência que precisa ter. Ciclismo, corrida, vamos dizer, são movimentos cíclicos que eles vão ter que fazer, fora a natação e a fadiga toda que eles vão ter no final. E eles treinam. Tudo tem que estar incluso em cada período. Igual a gente no levantamento de peso. A gente não deixa de fazer força porque a gente está perto da competição. A gente faz esse treino de força. A gente não deixa de fazer técnica porque está no período de base. A gente faz treino de base. Mesma coisa acontece na corrida. Eu estou no período geral, mas quando eu chego no período competitivo, eu também preciso ter alguma coisa ali. Eu estou preparando meu atleta para poder, até o final, levar aquele exercício. E tudo tem que ser feito antes. Não posso inventar exercício. Chegar lá no período competitivo e falar assim, vamos fazer isso aqui, ó, vi lá no YouTube e a gente vai fazer. A Nath botou aqui só no curso. Eu tento não rir nessa matéria, mas é quase impossível. A gente brinca, às vezes eu falo tá, pessoal, não é deboche, todo mundo já passou por isso. Hoje, até mesmo com as crianças, é muito comum, porque a falta de educação física na escola faz essa falta de coordenação. Eu fui sempre uma criança ativa, eu fiz natação desde os 6 anos de idade, por exemplo. Na minha escola sempre teve educação física e tudo mais. Zoando. E, tipo assim, hoje falta muito isso, chegar já com essa preparação. Te ver os adultos que, óbvio, se defendem muito mais, em relação ao que a gente propõe, do que os mais novos. Os mais novos, a gente fala uma coisa, eles tentam remeter a isso e já vão logo fazer. Então, tipo assim, é bem complicado. Nessa questão aí também que a gente estava falando, da questão da corrida e a questão do remo, eu fui lá, eu cheguei atrasado, óbvio, mas o pessoal do remo estava lá, e eu estava vendo o pessoal morrendo lá, remando, e o professor falando, não, tá errado, vai, cadencia isso aqui. Lá no box que eu trabalho, tem um pessoal que trabalha com remo, né? Tem 2 atletas lá de remo que são veteranos, e todo mundo pede explicação para eles. Eu não sabia muito bem como funcionava o remo, porque tinha aquele monte de número, aquelas batidas, a cadência do remo, por quê, e o tempo, esse tempo. Então, tipo assim, eu fui aprendendo também, e no curso que a gente tem lá do Cross Training, na Fitness Coach, eu vi lá o pessoal, eu falei assim, de fato é importante, não é só remar não, não é só puxar, que não vai adiantar muito não. Teve até no Games aí a maratona de remo, né? Eu falei assim, não sei o que é pior, ficar sentado o tempo inteiro remando, ou se você fosse para a rua correr os 42 quilômetros de uma maratona, entendeu? Os caras, tipo assim, massacraram o pessoal.
Aí a gente assiste o Mauro remando, né, que é o nosso docente, a gente fica assim, caraca, será que um dia eu vou conseguir pelo menos dar algumas iguais, né? É igual eu levantando peso. Tá ótimo. Olha, muito fácil, um papel. É o Mauro. Aqui, ó, A Fê... minha primeira professora é a Iracema, aqui da Vila Olímpica da Mangueira. Ela hoje tem atletas do atletismo, é treinadora do atletismo. E foi com ela que eu comecei a fazer as primeiras coisas, né? Salto em distância que eu adorava. Eu era o gordinho que adorava salto em distância. Fazer barreira, fazer prova combinada. Eu até conto para ela a história que eu falo. Lembra o dia que eu fiz uma prova combinada, que quando chegou na prova de 1.000 metros, eu falei que minha mãe estava me chamando, que eu tinha que ir embora? Aí ela, lembra, você estava querendo fugir da corrida, que não sei o quê, fez tudo e queria ir embora. Aí eu falei assim, é verdade. Era o trauma dos tiros de 1.000, entendeu? Que é uma característica muito grande fora, né? Com os atletas fora, assim, quando a gente fala de profissional, É. que os caras da Ucrânia, a Rússia, a metodologia deles é colocar as crianças e os jovens a fazer provas combinadas, justamente para poder fazer um desenvolvimento total para depois definir para onde eles vão. Então é bem assim, complexo. Não, e eu tava. A gente fez uma live com a Alessandra do basquete, campeã mundial, campeã olímpica, campeã não, medalhista olímpica e tal, e campeã mundial. E aí, como é uma lacuna, né, Alex, de pessoas preparadas, por exemplo, você citou a professora que está te zoando aqui, e, e eu tenho a grande oportunidade de ter vocês na equipe, que são pessoas que treinam pessoas de alto rendimento, né? Você tem Sim. uma atleta aí que vai começar a despontar, já está despontando, que é a Tayane, né? No LPO, já teve atleta de atletismo que despontou, mas na nossa formação é uma lacuna, por exemplo. Eu agradeço muito onde eu fiz a minha graduação, porque eu tive várias pessoas que eram atuantes na área. Então, eu tive o Jorginho no atletismo, primeiro tive o Brandão, depois tive o Jorginho. Então, eu consegui vivenciar tudo e hoje eu consigo atuar, tirar alguma coisa da minha prática, mas fica uma lacuna, né? A gente viu isso também na nossa formação, até no Sim, nosso, sim. no nosso curso principal, né? Que foi no IOB, né? Exatamente. É uma questão de igual eu fiz faculdade, mas era na minha faculdade o professor não era um professor que viveu o atletismo, nem como treinador, nem como atleta. Que eu acho que não é necessário ser atleta para poder também ser o melhor do mundo, que igual eu falei, às vezes eu era um bom atleta, um excelente atleta, porém eu poderia não ser um grande professor, um bom professor. Graças a Deus eu consegui fazer essa transferência no início, quando eu saí da faculdade, para poder fazer essa questão de entrar no atletismo. Eu ainda estava estagiando na Mangueira quando eu entrei, assumi uma equipe de atletismo, né, na área aqui da Mangueira, e eu não sabia nada, nem montar o planejamento eu sabia, porque, tipo assim, eu era sempre muito curioso com o que eu fazia Uhum. durante o treino, porém eu era uma cópia viva do meu treinador. Eu fazia naquele período de treino que ele fazia comigo. Então, Uhum. eu fazia com os meus atletas. Mas, tipo assim, é muito importante saber o porquê você está fazendo aquilo. E não, estou fazendo porque eu vi, isso aqui fizeram comigo, deu certo. Essa menina que despontou lá em Belo Horizonte, que hoje está, inclusive, numa universidade nos Estados Unidos, a Ana, ela era uma atleta de muita força, que quando a gente chegava num período, que era um período de pré-competitivo, que é um período com volume grande, ela não conseguia arremessar. Ela não tinha tanta potência, ela perdia isso, e isso era ruim para mim. Que quando ela chegava no período que ela perdia muito, porém eu precisava daquele período, eu demorava para recuperar ela. Então eu precisava saber o tempo que eu precisava para poder recuperar ela em outro período, para ela chegar bem numa competição. Isso era muito importante, diferente dos meus outros atletas que reagiam muito bem. Então, você pode ter um grupo de 50 corredores. Alguém vai reagir mal ao treinamento. Não dá para ser o mesmo, às vezes. Entendeu? E detalhe, né, Alex? Esse teu trabalho sozinho, né? É, Anotar carga, anotar. É o grande. exatamente. É uma grande coisa que eu estava reparando, assim, a gente tem uma lacuna muito grande em relação aos esportes e eu acho que a mudança vem de baixo, vem da gente, nós profissionais, para mudar lá para cima, porque lá em cima não vem nada. Ainda mais que a gente não tem nem ministério mais. É. Né? Enfim, mas como é difícil, por exemplo, você trabalha sozinho aí, o Dragos trabalha sozinho,
vários profissionais trabalham sozinhos, né? A gente vê alguns esportes onde o cara, por exemplo, tô negociando um convidado, o Lucas, que tá com duas duplas já classificadas para as Olimpíadas de vôlei de praia, mas eles têm uma equipe, né? Outro cenário, né? Mas é um trabalho muito intenso. Tem um cenário totalmente diferente. Quando a gente fala de atleta olímpico em si, né? Você quer chegar no alto nível, precisa ter uma equipe inteira. A minha oportunidade que eu tive, e agradeço muito lá no CTE em Minas Gerais, foi gigantesca. Foi um divisor de águas. Eu consegui desenvolver o meu trabalho do zero, pegar alunos que estavam lá, mas que eram marcas inferiores, que não chegavam nem entre os 10 melhores do Brasil, e conseguir, em menos de um ano, levar atletas a ser vice-campeões brasileiros ou ir ao seu primeiro campeonato nacional. Então, para mim, sim, lá eu tinha uma estrutura gigantesca, que a gente tinha psicólogo, tinha nutricionista, tinha fisioterapeuta, tinha hidromassagem, tinha tudo que você possa imaginar. A gente tinha lá material do melhor que tinha. Então, isso faz uma diferença gigante quando você vai querer fazer seu trabalho. E quando eu saí de lá, tive que sair de lá, o coordenador falou assim: você vai ser um dos melhores treinadores de arremesso e lançamentos que o Brasil já teve. Não tem outro que vai ser melhor. Acho que você vai ser melhor. Você ainda é jovem, tem muito que aprender. E, de fato, lá eu aprendi. Eu tomei muita pancada, isso é óbvio. A gente está no escuro. Eu cheguei lá com 5 atletas, saí de lá com mais de 20. E lá era um centro de alto rendimento. Porém, que eu conseguia manter alguns atletas lá, mesmo não sendo do alto rendimento, em outros grupos, porque a gente não sabe o que vai dar para frente. Assim como a gente tem os alunos de corrida, que a gente não sabe como eles vão reagir ao treino ou algo do tipo. Você está pegando um aluno no escuro, você precisa testar muitas coisas e às vezes a gente não tem tempo, igual o aluno de concurso. A gente não tem tempo para ficar testando nada com ele. É aquilo, você escolheu uma metodologia, foi nela, tem que acreditar. Aconteceu algum erro no caminho, se dá para consertar, conserta. Se não dá, vai ter que ser aquilo, entendeu? Eu costumo falar para os meus alunos de concurso, você sabe que você vai sofrer, né? Vai pro tronco, a tia vai dar chicotada em você, porque primeiro que normalmente chega muito tarde, né? Segundo que tá correndo na esteira, né? A transferência é totalmente diferente. Até no último curso eu passei uns treinos uns testes que também podem ser feitos nas esteiras, é comprovado. Dá para fazer teste. Agora, querer calcular 1 quilômetro, o pace de um atleta na esteira e um pace do atleta na rua vai ser totalmente diferente, né? A gente não vai ter essa mesma qualidade, vamos dizer, porque tudo influencia. A gente vê aí na maratona os atletas falando: muito quente, muito abafado, temperatura não ajudou, me fadigou muito rápido. Isso acontece muito. Eu treino no CrossFit, no meio da aula tinha uma corrida, era perto de meio-dia, então cada vez que eu demorava mais para terminar, parecia que eu voltava queimando por dentro, parecia que estava me fadigando, eu sentia mais a corrida do que qualquer outra coisa. E eu odeio burp, tinha burp pra caramba. E quando eu voltava da corrida, eu falei: gente, tô morrendo, não é possível. Isso é muito engraçado, por exemplo, lá o Dudu e a Lívia, o boxe deles, que eles atuam, é no subsolo. E Maranhão é muito quente, né? Eu fui na época que eles consideram inverno, que é a época de chuva, né? Eu falei: gente, como é que vocês conseguem treinar aqui? Eu não consigo nem respirar. Passei por isso no Maranhão. Então, essa outra questão, né? A questão de adaptação. É uma das fases do treinamento. Então, é aquele negócio. Eu posso treinar meu aluno na grama, porém, quando eu preciso adaptar ele para poder correr no asfalto. Então, eu posso fazer essa transição e isso tem que estar incluso também na minha periodização. Né? Eu vou ficar trabalhando na grama o tempo inteiro. Então, é bem complicado essa questão aí. Mas a gente, com um atleta de alto rendimento, igual você estava falando com o pessoal do vôlei e tudo mais, quando a gente tem uma equipe gigantesca, que você consegue ter apoio de todo mundo e você não precisa trabalhar sozinho, é uma outra questão. É diferente eu aqui na Vila Olímpica hoje com um levantamento de peso, com 40 alunos, um espaço pequeno, porém sou eu sozinho. É tipo assim, às vezes vem o pessoal do próprio curso da Fitness Coach que ajuda aqui como estagiário. A gente tem o Marcílio, tem o Júnior. Aí é uma forma deles aprenderem, porque quando chega um aluno novo, eles conseguem aplicar o que eles aprendem no treino, porque a gente tem no curso, que a gente tem a parte de criança, a gente tem toda a base lá, como é que eles vão agir com ela.
e eles começarem a identificar um modo deles trabalharem também. Então, isso é uma vivência. E eu acho que eu tive muito isso como atleta, de viver muitas coisas com muitos atletas, até mais velhos do que eu. No grupo de atletismo, por exemplo, quando eu comecei a treinar com o Saul, eu era o mais novo do grupo. E depois foram surgindo outros atletas mais novos que eu. Porém, eu treinava com atletas, eu tinha 13 para 14 e treinava com atletas de 18 para 19. Então, tipo assim, é uma diferença gigante em questão de formação, em questão de força, em questão de tudo. E eu fui virar realmente o atleta, querer ser atleta com 15 anos, porque eu era gordinho, bebia 2 litros de refrigerante num domingo. Então, tipo assim, a cabeça, no mental, precisa estar voltado para isso. Não é só técnica. É como se alimentar. Ah, como que o maratonista se alimenta lá? Ele come folha? Eu acho que não vai ser bom, entendeu? Comer só alface. Para ele é ruim. Ele precisa de muito carboidrato para poder aguentar e ter energia. Ah, legal, Alex. Vou finalizar aqui. Quero te agradecer. Essa semana eu quase consegui fazer o que eu queria, porque eu queria botar o basquete 3x3, o vôlei de praia, mas eu só consegui agendar basquete na semana retrasada. Aí falou de basquete, entrou a musa Ellen Rosa, treinadora de basquete aqui da Mangueira, famosa no COB. É Ellen mesmo, a Alessandra falou da Ellen aqui na live também. Ela é famosa. E aí a gente vai falar de LPO amanhã, LPO aplicada a mulheres. Vamos falar de iniciação esportiva com a Alex, na quinta-feira, às 16 horas. E a gente vai fazer uma segunda edição agora com a Lili. A gente vai falar do LPO após pandemia. Nós fizemos uma edição com o Dragos, que é o técnico oficial da seleção, e agora a gente vai falar com a coordenadora da seleção brasileira de LPO sobre como é que vai ficar nosso cenário aí, tá bom? É muito importante isso aí também, porque a gente vai para a rua agora e tem que correr com máscara. Então é uma dificuldade maior também para os alunos aí. Eu tô fazendo os testes das máscaras, né? Aí já recomendei todo mundo comprar descartável, que eu acho que ela é mais fininha. Sim, passa mais. E fora também outras coisas, né? O impacto pulmonar. A gente não sabe como é que a pessoa vem pós-Covid, mentalmente sem Covid. A gente tem todo esse trabalho aí, o mental, que muita gente em casa há muito tempo. Eu tô há 3 meses em casa aí, já não aguento mais. A vida da gente é muito ativa para isso. A gente tinha vários planos, várias viagens, vários cursos, e a gente está aqui parado dentro de casa tentando levar o máximo que a gente pode para as pessoas. E saber que o seu aluno teve o Covid ou não teve, e isso aí influencia bastante, né? Por exemplo, agora eu vou ter que reestruturar todo o cross-training para dividir a turma, para a gente conseguir tocar aí as atividades. Travou de novo, mas já estamos Travou de novo? De novo. Eu falei que nós vamos ter que dividir a turma em 2 para a gente conseguir fazer as atividades, né? Do nosso cross-training. A turma tava boa, grande, mas para a segurança deles a gente vai ter que dividir. Bebê, 30 segundos. Sim. Muito obrigada. Aprendo muito com vocês. Você, para mim, é um exemplo. Tá bom? Obrigado e espero ter contribuído para todo mundo aí.